A graça e a paz, amém? Sejam bem-vindos, né? Quero pedir perdão aí pela demora. Tive um probleminha aqui de conexão, de instalação também dos celulares, né? Nós temos que estar na nossa rede pessoal, na nossa rede social, né? Pessoal, além de estar também na rede social da nossa igreja, pelo Facebook, né? Eu já quero convidar você, querido, que se você puder, né, tiver condições, já convida aí os seus amigos, as suas amigas, para que possamos, né, daqui a pouco, daqui a 1 minutinho, 2 minutinhos no máximo, já estar ministrando a palavra do Senhor, né? Hoje o dia tem sido corrido, né, para muitos de nós, e eu peço aí desculpa aí também para vocês. Daqui a pouco eu estou pegando viagem para Barra Mansa, né? Vou lá resolver um problema familiar. Deus já peço a oração de vocês, amém? Mas vocês aí que já chegaram, vou pedir que vocês fechem os teus olhos, que vocês inclinem a tua cabeça e que nós vamos orar agora, né? Na autoridade do nome de Jesus, amém? Pai, no nome de Jesus, nós queremos nesse momento orar, agradecer o Senhor, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Deus de Jara, Pai, venho pedir que o Senhor esteja conosco, nos fortalecendo, nos abençoando na ministração dessa palavra, Deus. Sei que muitos irmãos e irmãs ainda estão a caminho e Deus de já, eu oro pela vida de cada uma delas, ó Pai, de cada um deles, para que daqui a pouco eles possam estar também, ó Pai, juntos aqui, para que possamos louvar e agradecer o Teu santo e poderoso nome, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia, sejam bem-vindos, amém. Quero agradecer de coração a presença de todos vocês. Abre comigo lá no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 43. Marcos, do capítulo 5, do versículo 21 ao 43. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, ó: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está morta. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e havia padecido muito com os médicos, e despedido tudo quando tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo tudo embora. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso a fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse teu mal. Estando ele ainda falando, chegando alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfades mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que estavam chorando muito pranteavam. E entrando disse-lhe: Por que vos alvoroçais e chorais?
a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhe expressamente que ninguém soubesse, e disse-lhe que lhe dessem de comer. Olha que interessante esse texto, né? Quando nós nos deparamos com esse texto, querido, nós ficamos imaginando aqui que história terrível que estava para acontecer na história desse homem chamado Jairo. A palavra de Deus fala que ele era um homem muito importante daquela região. Mas mesmo assim, todo o seu título, todo o seu status não o impediu dele ter um problema pessoal. E não era qualquer problema, era um problema de morte que estava acontecendo na sua casa. E aquele homem entrou em desespero, aquele homem ficou angustiado, aquele homem começou a sofrer, aquele homem começou a tentar achar a solução, e aquelas pessoas que estavam do lado dele, ninguém poderia dar solução, mas ele soube que naquela cidade iria passar alguém muito importante, e esse alguém era nada mais e nada menos do que Jesus de Nazaré, querido. Então, se você parar para pensar nesse quadro, olha que história terrível que iria acontecer na casa de Jairo. Jairo era um homem bem-sucedido, mas estava vendo a sua família ser destruída. Jairo estava vendo a sua família ser destruída, e a morte da sua filha seria uma tragédia incalculável para ele. Olha que tragédia que esse homem estava passando na sua vida. Aquele homem iria perder a filha, e uma grande tragédia iria ser instalada naquele lar. Mas Jairo, ele sabia que existia alguém que poderia mudar a sua realidade. E aqui eu quero trabalhar o primeiro ponto com você. Eu não sei o que você está passando na tua casa. Eu não sei se os problemas que você está passando na tua casa é problema de morte. Mas se você ir de encontro àquele que tem poder e autoridade para mudar o seu destino, Deus vai mudar a sua sorte, a sua realidade. E no ambiente que está um ambiente de morte, Deus coloca vida. Amém? Você crê nisso, querido? Eu creio na autoridade do nome de Jesus. Preste atenção aqui, irmãos. Quantas famílias estão sendo destruídas por causa das drogas, bebidas, adultérios, ganâncias? Quantas famílias estão sendo destruídas? Satanás, sabendo disso, toca na família de muitos dos que estão aqui agora, nesse exato momento, sendo ministrado pela palavra do Senhor. Às vezes, querido, teu coração está angustiado, você está sofrendo, você está ansioso, porque de repente quando você olha para algum cômodo da tua casa, você se depara com alguém que você goste muito, ama muito, respeita muito, e de repente essa pessoa está num processo de morte. Era exatamente isso que estava acontecendo na casa de Jairo. A filha que ele tanto amava, a filha que de repente eu creio que pela fé ele sonhou, ele cuidou, tinha planos para aquela menina, e de repente ele se depara com aquela menina morrendo em teus braços, morrendo no teu leito. Ah, querido, todo o conhecimento que aquele homem tinha, todo o status que aquele homem tinha, não ia mudar a realidade da tua filha. Eu volto a dizer, somente um poderia mudar a realidade daquela menina, e esse alguém era Jesus de Nazaré. Então pare de querer lutar com as suas próprias forças, querido. Vai de encontro a Jesus. Amém? Você que já está aqui nos acompanhando pelas redes sociais, pare de lutar com as suas próprias forças. Vai de encontro a Jesus. Vai de encontro.
Por isso, irmãos, que nós citamos aqui Jairo nesse texto. Mas Jairo não se conformou. Aonde você estiver aí, declare: eu não vou me conformar. Jairo, ele não se conformou e foi a conquista do seu milagre. Ele não aceitou perder a sua filha, ele não aceitou aquela situação e lutou. Tem muita gente parando de lutar, está diante da morte, está diante da dificuldade, está parando de lutar. Jairo poderia ficar na sua zona de conforto e declarar: não existe mais solução, não tem mais jeito para minha filha, eu vou aceitar a morte da minha filha. Mas ele não aceitou a morte, ele não aceitou, ele não se conformou, ele lutou pelo teu milagre. E quando ele lutou pelo teu milagre, querido, tudo mudou. Quando ele soube que Jesus ia passar por ali, ele foi de encontro a Jesus. Não teve status que o impediu de ir ao encontro daquele que tem poder e autoridade para mudar a minha e a sua vida nessa noite. Somente Jesus Cristo tem poder e autoridade para mudar um decreto que já está um decreto de morte, para colocar um decreto de vida. Amém? Você crê nisso? Por isso que eu volto a repetir: Jairo não se conformou e foi a conquista do seu milagre. Ele não aceitou perder a sua filha, não aceitou aquela situação e lutou, indo de encontro com aquele que tem poder e autoridade para mudar o nosso luto, para mudar a nossa história e para mudar o nosso destino. Se Jairo não tivesse ido ao encontro de Jesus, na família dele teria uma estatística de um luto, e de um luto de uma filha. E o luto de uma filha. Mas ele não se conformou. Então não aceite perder a tua família. Não aceite perder a sua esperança. Não aceite perder a sua alegria e a sua paz. Quando eu falo de luto, eu não falo daquele luto físico, quando nós nos deparamos com alguém que está num caixão. O luto, ele tem um simbolismo muito grande para nós que envolvemos coisas espirituais, coisas do reino. Por isso que eu falei aqui, querido, não perca a tua família, não perca a tua esperança, não perca a tua alegria, não perca a tua paz. A morte daquela menina ia trazer uma tristeza muito grande na casa de Jairo, mas Jairo lutou. E eu quero declarar para você nessa noite: também lute contra todo e qualquer espírito de morte sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os seus familiares, sobre os teus amigos. Lute. Vai de encontro a Jesus de Nazaré e pede a Ele socorro, pede a Ele ajuda. Nós vamos entender isso aqui no texto. E aqui a primeira chave que eu quero declarar nessa noite, é a primeira chave desse texto. Muitos conhecem a Jesus e até querem caminhar com Jesus, mas pouco querem ter intimidade de verdade com Jesus. Mas pastor, mas por que o Senhor está falando isso? Quando Jairo foi de encontro a Jesus, ele não perdeu tempo. Quando Jairo foi de encontro a Jesus, ele não perdeu tempo. Ele automaticamente convidou Jesus para ir à tua casa. Eita glória! Olha que coisa maravilhosa aqui. Jairo, quando foi de encontro a Jesus, ele não perdeu tempo, ele virou para Jesus: Jesus, venha à minha casa. E preste atenção aqui, querido, a casa daquele homem estava vivendo uma tragédia. Tem muita gente não querendo que Jesus entre na casa, porque a casa está toda bagunçada, a casa está com espírito de luto. Mas ei, não permita que o inimigo te paralise diante das suas dificuldades, diante dos seus processos de luto. Jairo poderia ter pensado assim, falando: eu não vou convidar esse homem, eu não vou convidar essa pessoa tão amada para entrar na minha casa, mesmo que eu esteja passando por um processo de luto. Mas ele, mesmo passando por um processo de tristeza, de angústia, de dor, de sofrimento, ele convidou Jesus para ir à tua casa. Ele não perdeu tempo. Por isso que eu falei aqui, tem muitas pessoas que conhecem Jesus, querem caminhar com Jesus, mas pouco querem ter intimidade de verdade. Pois se repararmos aqui, querido, muitos que queriam mudança em suas vidas, como Jairo queria que aquela mudança de morte
fosse transformada em vida novamente? Muitos tinham que querer ter intimidade com Jesus. E abrir a casa significa ter intimidade. Jairo não queria simplesmente conhecer Jesus, ele queria ter intimidade. E para ter intimidade, para receber o teu milagre, ele precisava abrir a tua casa. Muitos de nós aqui não estamos recebendo os milagres porque nós temos dificuldades de abrir a nossa casa para Jesus Cristo. Poxa, pastor, mas está pesada a palavra assim, querido. Tem muita gente que está sempre aqui nos acompanhando, recebendo palavras proféticas, direcionamentos, ouvindo palavras de salvação, mas está faltando uma coisa para esse espírito de morte, morte física, morte espiritual, morte sentimental, morte financeira, morte intelectual, acabar na tua vida. É levar Jesus para a tua casa. É levar Jesus para a tua casa. Quantos homens e mulheres de Deus que nós percebemos que as pessoas tiveram que abrir a sua intimidade, abrir o coração, mostrar a casa. Jesus, a casa está toda uma bagunça, mas entre aqui. Jesus, a minha casa está num processo de luto, mas entra aqui. Jesus não está incomodado com essas coisas. Jesus está disposto a perceber a tua vontade para que Ele entre e mude a sua realidade nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Por isso, eu volto a dizer, todas as pessoas que quiseram que Jesus mudasse a sua vida, tiveram que abrir a sua intimidade. E quando Ele desejou isso em sua vida, quando Jairo desejou isso na sua vida, mesmo debaixo de uma tragédia, o milagre aconteceu. Quando ele desejou isso, automaticamente o milagre já estava acontecendo na vida dele. Mas foi na hora, pastor, que a filha dele foi restaurada? Não. Não foi na hora que a filha dele foi restaurada, querido. No meio do processo, Jesus ainda tinha outras coisas para resolver. O texto que nós lemos, irmãos, então, nós observamos 4 obstáculos. 4 obstáculos que Jairo precisou vencer na sua vida. E se você está anotando, anote aí. O primeiro obstáculo que ele teve que vencer foi o orgulho. Ele teve que vencer o orgulho. Embora Jairo fosse um dos homens mais importantes daquela localidade, ele se prostrou perante Jesus e insistentemente lhe suplicou. Ele deu sinais de uma verdadeira humildade. Não é se humilhar. Não era o status de Jairo que ia tocar o coração de Jesus. Era o teu coração quebrantado. E quando ele se prostrou diante de Jesus, a sua realidade mudou. A sua realidade mudou. Quando ele se prostrou, quando ele insistentemente suplicou ao Senhor Jesus que mudasse a sua sorte. O orgulho tem impedido muitas pessoas de buscarem a Deus e conquistar o seu milagre. Vira e mexe, nós temos que ministrar isso, falar sobre isso, que o orgulho tem impedido de muitas pessoas de alcançarem os seus milagres. O orgulho tem levado muitas pessoas à morte. Se Jairo pensasse assim, eu sou o maioral daqui, eu sou o maior sacerdote daqui, eu sou o mais bem sucedido daqui, só através da minha oração eu vou curar minha filha. Não, ele teve que se prostrar diante dos médicos, do Senhor dos senhores, dos reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Ele tem poder para mudar a minha e a sua sorte. Então o orgulho dele foi quebrado. O orgulho dele não o impediu dele ganhar o seu milagre. Por isso que eu quero declarar aqui nessa noite, irmãos, jogue o orgulho fora. Não tenha medo de dizer, Jesus, me ajuda. Não é o nosso dinheiro, querido, que vai mudar esse espírito de morte que está nos circulando constantemente. Nós temos que ter coragem de declarar, Jesus, me ajuda, me ajuda. Essa semana o que eu pedi ajuda de Jesus não está no gibi.
Eu pedi muitas vezes e ainda estou pedindo ajuda do meu Senhor. E olha que semana complicada que nós estamos passando, querido. Jairo jogou fora o teu orgulho e declarou: Jesus, me ajude. Do que adianta os nossos títulos se a nossa família está morrendo? Lembra-se que Jairo era um dos principais daquela sinagoga, querido. Tinha conhecimento, tinha idade, tinha respeito e creio que tinha boas condições financeiras também pela época. Mas nada disso resolvia o seu sofrimento. Somente Jesus mudou a sua sorte. Você pode dar um glória a Deus. Você pode dar um aleluia. Você pode acenar aí pelas redes sociais. O segundo ponto que nós precisamos vencer é a ansiedade. Enquanto Jesus atendia o pedido de Jairo, no meio de um processo, Jesus foi e curou uma mulher que lhe havia tocado, querido. A filha de Jairo estava morrendo e ele não podia fazer nada além de esperar. Imagine você pedir ajuda ao nosso Senhor Jesus Cristo e no meio de um processo, outras pessoas que também estão passando por dificuldades emocionais, espirituais, físicas, vai e me para o nosso Senhor Jesus Cristo, mas quem pediu ajuda primeiro fui eu. Quem pediu socorro primeiro fui eu. Olha que no meio de um processo, no meio de uma multidão, uma mulher que já estava sofrendo há 12 anos, tocou em Jesus. Jesus sentiu sair virtude dele no meio daquele processo de ir ao encontro da filha de Jairo. Ele ainda teve condições de curar uma outra pessoa no meio do caminho, querido. Às vezes, quando o nosso milagre chegar, querido, através do nosso testemunho, através das nossas orações, através da nossa fé, através da nossa ousadia, Deus é capaz de curar outras pessoas também que estão pelo caminho. Porque quando nós pedimos a presença de Jesus, a nossa oração é tão sincera que outras pessoas também, que pela fé, querido, eu creio que pela fé, Jesus, ele muda a realidade de outras pessoas, querido. Muda a realidade também. Jesus mudou a realidade daquelas pessoas, querido, que estavam ali. Jesus precisou curar, libertar, restaurar e no meio de um processo, cuidar de outras pessoas. Então preste atenção aqui. Jesus trabalhou a ansiedade de Jairo. No meio de um processo, Jesus estava curando outras pessoas. Teve que libertar outras pessoas, que ajudar outras pessoas. E agora imagine você a ansiedade daquele homem, querido, a preocupação daquele homem. Imagine o que teria acontecido se Jairo não esperasse por Jesus. Imagine se ele ficasse impressionando Jesus. Jesus, vou embora, minha filha está morrendo. Jesus, vamos embora, não cura essa mulher agora não. Não para falar quem te apertou não, quem te tocou não. Jesus, vamos embora para minha casa porque a minha filha está morrendo. Mas no meio de um processo, Jesus ainda curou outras pessoas. Glória a Deus, aleluia. Muitos têm pedido milagre, porque muitos têm perdido o seu milagre, porque não sabem esperar. Aqui é a grande dificuldade, irmãos, de muitos de nós. Muitos estão perdendo o seu milagre porque não sabem esperar. Não sabem esperar. Jesus, só para abrir uma chave aqui. Se Jesus está conosco, irmãos, por que nós vamos nos preocupar com o tempo? Você crê que Jesus está com você? Se você crê que Jesus está com você, por que você está se preocupando com o tempo? Nós, evangélicos, nós temos que saber trabalhar essas questões no nosso ministério. Saber esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Eu não sei se Jairo sabia desse processo, mas ele esperou Jesus. Momento nenhum no texto nós observamos Jairo impressionando Jesus. Jesus, eu pedi ajuda primeiro. Jesus, vamos embora. Deixa essa mulher aí. Deixa essa pessoa que te tocou aí. Vamos lá na minha casa, Senhor Jesus. Vamos lá na minha casa, Jesus. Jesus já tinha trabalhado então a ansiedade no coração de Jairo.
O terceiro, a má notícia. Aqui, querido, é interessante isso. Tem sempre alguém para falar o que não deve no meio de um processo de sofrimento. Você já se deparou com isso? No meio de um processo de luto, de desespero, sempre tem alguém para falar o que não deve. A notícia era trágica que estava levando para Jairo. Cuidado com a palavra de incredulidade, querido. Então faça como Jesus. Vamos ignorar notícias ruins. Se Jesus tivesse dado ouvidos, se Jairo tivesse dado ouvidos àquelas pessoas, o milagre daquela menina não iria chegar. Por isso que nós precisamos blindar o nosso coração, blindar a nossa mente contra toda notícia ruim, blindar o nosso coração com os incrédulos. E você ainda está orando, e você ainda está acreditando, e você ainda está nesse propósito. Isso já era, isso não tem mais jeito. Nós temos que blindar o nosso coração com notícias ruins. Precisamos fazer como Jesus fez, ignorar. Conversa fiada, irmãos, tem impedido muitas pessoas de ser abençoadas. E se Jairo acreditasse nas palavras de derrotas que foram lançadas sobre ele, o seu milagre nunca iria ser realizado. Se Jairo tivesse dado ouvidos aos incrédulos, o teu milagre não iria acontecer. Imagine que no meio de uma caminhada, Jesus indo para a nossa casa, quando Jesus chegasse perto da nossa casa, os nossos vizinhos, crente e os não crentes, viessem ao nosso encontro e falassem, não precisa mais Jesus ir na tua casa. Aquilo que você estava orando, aquilo que você foi pedir ajuda, aquilo morreu. Jesus e Jairo não deu atenção. Jesus sabia que o milagre ainda iria acontecer. Jesus lançou uma palavra profética na direção daquela menina. Jesus tinha o seu tempo. E no tempo de Jesus, o milagre dela aconteceu. O milagre que o pai estava orando, o milagre que o pai estava acreditando, o milagre que o pai foi buscar, aconteceu no tempo de Jesus. Glória a Deus! Isso aqui, querido, é uma coisa que nós precisamos guardar também no coração. Guardar no coração. Se Jairo acreditasse nas palavras de derrotas que foram lançadas sobre ele, o seu milagre nunca iria realizar. Não tenha medo, mas tenha fé. Foi isso que Jairo fez. Ele não teve medo com a notícia. Ele não teve medo com o espírito da morte. Ele não teve medo com as palavras tortas. Ele não teve medo com a demora de Jesus. Ele teve fé. E por ele ter fé, o destino dele mudou. Eu particularmente, pastor Anderson, eu acho que Jairo ficou com medo. Quando ele viu Jesus parar, atender uma mulher que também precisava de ajuda. Creio que o coração dele ficou apertado quando vieram ao seu encontro para dizer que a sua filha tinha morrido. Mas eu entendo que ele teve fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Se ele não tivesse fé, naquele momento, ele não iria agradar o coração de Deus em primeiro lugar e depois o coração de Jesus. Imagine se ele não tivesse fé, Jesus virando para ele e falando assim: ei, você foi de encontro a mim, você foi pedir ajuda para mim. E porque eu estou demorando um pouco, você não crê mais em mim? Você acha que eu não tenho poder e autoridade para mudar o destino da sua filha, mudar o destino da tua casa? Mas pela fé, mesmo com o coração apertado, querido, ele manteve a fé. E manteve a fé não foi em homens, foi em Jesus. O que está faltando para mim, o que de repente pode estar faltando para você, é parar de manter a fé em homens e manter a fé em Jesus Cristo. Amém? Para de confiar em homens, confie em Jesus. No tempo de Jesus, Jesus vai fazer. Jesus vai mudar a minha e a sua sorte. Amém? É isso que Jesus vai fazer. Mudar a minha e a sua sorte. Não acredite em palavras ou circunstâncias negativas.
Creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Tem pessoas aqui, querido, que já estão nos acompanhando pelas redes sociais. Se tivesse acreditado em palavras tortas, o milagre dessas pessoas não teria acontecido. E eu glorifico a Deus que vocês blindaram o coração de vocês, a mente de vocês, o ministério de vocês, pararam de acreditar em homens, confiar em Deus, e Deus entregou o teu milagre. Deus ressuscitou aquilo que já estava morto aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, não. Deus ainda tinha um sopro de vida para dar. Deus ainda tinha condições de mudar a sorte de Jairo, assim como Deus tem condições de mudar a nossa sorte. E a quarta, preste atenção, cuidado com as más companhias. Como assim, pastor? Cuidado com as más companhias. Jesus restringiu. Aonde você estiver aí, declara assim: Jesus restringiu. Jesus restringiu quem iria com ele, querido. Ele não permitiu a companhia de incrédulos. Tem muita gente, querido, desculpa o que eu vou declarar aqui, que tem que ficar no meio de um caminho, porque eles não vão entender o nosso milagre. Ah, mas eu queria que fulano tivesse aqui. Não, querido, ele teve que parar no meio de um caminho. Ele teve que parar no meio do caminho para que o nome de Jesus fosse exaltado. De repente você não entendeu porque aquelas pessoas que caminhou contigo até um determinado momento, ela teve que parar e você caminhar o processo sozinho. Porque existem pessoas, irmãos, que no meio de um processo, ela se torna incrédula. Ela não acredita mais, ela não tem mais fé. Só você mantém a fé. Só você. Por isso que no meio de um processo, Jesus não deixou que os incrédulos entrassem naquele ambiente aonde iria acontecer um grande milagre. E isso incluía até mesmo, preste atenção aqui, isso incluía até mesmo as pessoas próximas a Jesus, que os discípulos de Jesus caminhavam com ele, querido. Mas Jesus não chamou todo mundo para entrar. Jesus selecionou aqueles que estavam com fé suficiente para que ele, o Senhor, mudasse o destino da filha de Jairo. Jesus não deixou qualquer pessoa entrar ali, porque no meio de um processo as pessoas debocharam. No meio de um processo as pessoas acharam que Jesus não poderia fazer mais nada. No meio de um processo as pessoas tentaram desanimar Jairo. No meio de um processo tentaram parar Jesus. Eu sei, irmão, que tem muita gente que quer dar ajudinha para Jesus. Jesus não precisa de ajudinha, querido. Jesus precisa de fé. De fé. Jesus só queria olhar a fé de Jairo. Não se importou com a multidão. Falou assim: Jairo, no meio dessa multidão tem muito incrédulo. Essas pessoas já me viram fazer milagre. Já viu eu curar, já viu eu libertar, já viu eu ministrar. Mas por incrível que pareça, Jairo, muitos desses daqui ainda são incrédulos. Por isso eles não vão entrar na tua casa. Não leva um incrédulo para a tua casa, querido. Isso daqui não estava nem no texto. Mas não leva um incrédulo para a tua casa para atrapalhar o teu milagre. Tem muita gente querendo invadir a tua casa, conhecer a tua casa para te atrapalhar no teu processo de milagre. Deixa eu ir lá na casa dele, deixa eu ir lá na casa dela. Deixa eu ver se a oração dela vai ter efeito. Não leva um incrédulo. Jesus já sabia disso e não levou os incrédulos. Só levou os crentes com fé, com autoridade e poder para somar com o poder que saía de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Escolhe aquelas pessoas, irmãos, que vão estar contigo nos bons e nos maus momentos. Escolhe essas pessoas que vão estar contigo nos bons e nos maus momentos. Coloque para fora as falsas amizades. Jairo era um homem conhecido porque ele era o principal da sinagoga.
Mas Jesus não permitiu que todas as pessoas, mesmo aquelas que caminhavam diretamente com ele, que eram dos seus 12, Jesus não entrou com os 12. Os 12 poderiam ter entrado, Jesus só levou 3. Dos discípulos fiéis a Jesus, que Jesus cuidava, deles, Jesus só deixou entrar 3. Como que foi o processo de escolha de Jesus naquele momento? Jesus, conhecendo o coração de todos eles, falou assim: rapaz, dos meus 12, 9 vão ficar de fora, não vão ver esse milagre. Jesus só chamou aquele mesmo que tinha intimidade com ele, irmãos. No meio do seu milagre, chama aquelas pessoas que vão orar, que vão estar junto com você, vão celebrar a tua vitória, glória a Deus, e não vão querer aplaudir, te parar no meio de um processo. Feche teus olhos, deixa eu orar por você. Deixa eu orar. Que a história de Jairo, irmãos, venha fazer sentido na tua vida. Que todo espírito de morte, todo espírito de engano, toda palavra de derrota sobre a tua vida, tudo aquilo que está tentando te paralisar no meio de um processo, nós declaramos nessa noite, caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Pai, nós oramos, ó Pai, nós cremos que toda palavra profética que foi liberada aqui, que todas as más companhias, ó Pai, que não querem ver o nosso milagre, seja cessado, ó Pai, da nossa vida, ó Pai. Que toda notícia ruim seja cessada na nossa vida, ó Pai. Que toda ansiedade seja cessada em nossa vida, Senhor. Que todo orgulho seja cessado na nossa vida, para que possamos receber o nosso milagre, ó Deus. Jesus, entre na nossa casa. Mesmo que a nossa casa, ó Pai, possa estar ainda com um espírito de morte, ó Deus. Eu sei que eu estou falando para muitos crentes aqui, ó Deus. Mas o Senhor sabe, quando eu falo de espírito de morte, ó Deus, eu não estou falando só de morte física, ó Deus. Pode ser mortes espirituais, mortes financeiras, mortes intelectuais, doenças, ó Pai, preocupações, onde muitas vezes, ó Pai, nós estamos deixando o Senhor para o lado de fora, não te convidando para entrar na nossa casa. Não permita, ó Pai, na autoridade do nome de Jesus, que isso venha acontecer na nossa vida. Nos dê a coragem de Jairo, ó Pai, que mesmo num processo de luta ele teve que esperar o Senhor fazer outros milagres, ó Deus, e teve o teu tempo, e no momento certo o Senhor restaurou a vida daquela menina, pedindo para ela levantar. E se tem alguém aqui, ó Pai, que está nos acompanhando nessa noite, que está, ó Pai, desanimado, ó Pai, está num processo de desânimo, está caído, ó Pai, no nome de Jesus, levante essa pessoa, ó Pai, e faça dela mais do que um vencedor, mais do que uma vencedora, para que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado, ó Pai, nessa noite, ó Pai. Que o mesmo espírito de ousadia que Jairo teve, ó Pai, de receber e esperar e confiar somente naquele que tem poder e autoridade para mudar a sorte, que possamos também ter essa coragem nessa noite e receber as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa casa, ó Pai. Que todo espírito de morte, ó Pai, seja cessada nas nossas vidas e no nosso ministério, e que o Senhor nos dê vida e vida em abundância. É o que eu declaro e oro no nome de Jesus. E se você crê nisso, irmãos, acena aí, diga um glória a Deus, dá um aplauso ao Senhor, porque a Ele toda a glória, toda a honra, toda a adoração. Amém? Que ninguém venha te paralisar no meio de um processo. Que nenhuma notícia ruim chegue na tua casa, chegue na tua tenda, né? Que ninguém venha te desanimar. Não abre a tua casa para os incrédulos, irmãos. Não é que você não pode ter amigo que não é crente. Mas quando eu falo de incrédulo aqui, cuidado com aquelas pessoas que não vão celebrar a tua vitória. Amém? Amém? Glória a Deus. Jesus selecionou quem entrou naquela casa, querido. Né? Se você deseja orar, né, a sua casa, convide alguém que vai celebrar quando você declarar. Sabe aquela oração que você foi lá em casa e orou por mim? Eu recebi a minha vitória. Glória a Deus, aleluia. É isso que eu profetizo na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Cada um de vocês. Na autoridade do nome de Jesus. Amém? Vamos receber a bênção? Glória a Deus. Faz assim com a tua mão para você receber a bênção do Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dará paz na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Se possível, compartilhe essa mensagem com seus amigos ou com as suas amigas. Amém? Deus abençoe, querido. Shalom, shalom. Até domingo.